Quando revisamos a nossa vida no ano que passou, nesse ano de 2025, certamente podemos encontrar muitos problemas, muitas dificuldades, muitas tribulações. Mas se analisarmos detidamente, vamos ver também quantas bênçãos o Senhor nos deu, quantas bênçãos Ele nos concedeu nesse ano. E ao vermos essas bênçãos, ao lembrarmos dessas bênçãos, nós vamos ver motivos, muitos motivos para sermos gratos. Primeiramente, sermos gratos pela vida, sermos gratos pela saúde, pelas curas de eventuais doenças que tivemos ou dos nossos queridos, gratos pelo trabalho, gratos pelos recursos materiais que o Senhor nos concedeu, gratos pela família, gratos pela igreja, entre outras gratidões que certamente devemos para com o Senhor Deus. Nós estamos agora estudando nesse novo trimestre as cartas de Paulo aos Filipenses e aos Colossenses. E verificamos que, assim como nas outras cartas, ele inicia a sua mensagem com palavras de saudação e ações de graças, palavras de gratidão. Veja Colossenses 1, versos 2 e 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com todos vocês, dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, 1 e 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Como eu já disse na lição da semana passada, nossos irmãos católicos, muitos deles ainda se cumprimentam dessa forma: graça e paz. Graça e paz, lembramos da graça que o Senhor nos dá e da paz que o Senhor nos dá. Assim como Paulo, temos muitas razões para sermos gratos. Experimentamos a graça de Deus de maneira profundas, que até mesmo os anjos não conseguem compreender. Os anjos não conseguem compreender, irmãos, o plano da salvação. O plano da graça do Senhor Deus, que nos dá a salvação, apesar dos nossos pecados, que nos dá a libertação dos nossos pecados. Isso também se aplica ao dom da paz em Deus, que nos oferece harmonia com Ele e esperança que vem do seu amor. Paz com Deus. Essa graça e essa paz com Deus é a nossa gratidão vertical. Entretanto, irmãos, também temos uma gratidão horizontal. No nível humano, também podemos expressar gratidão uns aos outros e desejar que as pessoas apreciem o que fazemos por elas. Os pais oram para os filhos amem a Deus e reconhecem os sacrifícios feitos para lhes proporcionar a melhor criação possível. No entanto, muitas vezes nos nossos relacionamentos horizontais, cometemos erros e devemos aprender com eles. Graça e paz. Graça e paz no sentido vertical para com o Senhor Deus e graça e paz no sentido horizontal para com os outros seres humanos. Paulo certamente enfatiza as disciplinas cristãs, como a oração e a gratidão. A ação de graças também era um elemento essencial nas suas orações e até uma seção típica das suas cartas. Ele não apenas expressava sua gratidão a Deus por meio das orações constantes, como também incentivava os outros a fazer o mesmo. Veja o texto de Colossenses 3,17. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Deus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Ele estava dizendo para os seus irmãos da sua igreja, aqui da igreja de Colossos, deem graças a Deus, dando por meio do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus o Pai. E isso como era feito? Através das atitudes. Tudo que vocês disserem ou fizerem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus. Ser representante do Senhor Jesus é dar graça ao Pai. Para ele, a gratidão é fruto da atuação de Deus no coração dos indivíduos. Veja o nosso verso para memorizar. Filipenses 1, 6. Estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser gratos pela obra que o Senhor Deus tem feito no coração, tem feito na mente de cada um de nós. Nessa semana vamos estudar dois temas principais. Primeiro é a gratidão e a oração
estão intrinsecamente conectadas, como as duas faces de uma mesma moeda. Gratidão e oração. Não há como ter gratidão, não há como orar sem ter gratidão. Nossas orações sem gratidão não são orações, são discursos, meros discursos. A gratidão e a oração, entre outras coisas, servem como manifestações concretas da obra de Deus em nós. Ora, ao sermos gratos, irmãos, ao sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá, nós testemunhamos que somos filhos de Deus. São manifestações concretas da boa obra que o Senhor Deus dá, que o Senhor Deus faz em cada um de nós. Nessa semana, então, vamos nos colocar estudando essas duas grandes bênçãos, a oração e a ação de graças. Ver como que o apóstolo Paulo tratava esses dois temas importantes, como ele ensinava esses dois temas importantes. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado por esse novo ano, quando estamos estudando agora as cartas de Paulo aos Filipenses e aos Colossenses. São cartas para a igreja cristã nascente, para a igreja cristã primitiva, mas são cartas que foram preservadas pelo Espírito Santo para a igreja de todos os tempos e para a igreja dos últimos tempos, que somos a nossa igreja hoje. Faça com que aprendamos da melhor maneira, que aprendamos felizes os conselhos de Paulo, que são os conselhos que o Espírito Santo fez com que Paulo, inspirou o Paulo para que ele escrevesse, que o Espírito Santo preservou para que nós tivéssemos até hoje. Nos abençoa, portanto, neste estudo, nesse novo ano, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então que Deus nos abençoe nesse estudo desse novo trimestre, estudo da carta de Filipenses e da carta de Colossenses. Conselhos do apóstolo Paulo para a igreja, conselhos do apóstolo Paulo para nós hoje. Vamos agradecer a Deus, que através do Espírito Santo preservou esses conselhos até nós. Que Deus esteja com cada um de nós. Tenham todos uma semana feliz.